Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é um compilado de questões sobre um tema muito importante que pode ser cobrado tanto em provas da licenciatura como também do bacharelado, que são os primeiros socorros ou socorros urgentes em educação física. É um compilado de questões que já trabalhamos em aulas de resolução de questões aqui do nosso canal e acredito que pode ajudar bastante na compreensão desse tema. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, bom vídeo e bons estudos para você. No tocante aos acidentes e lesões dos exercícios físicos, analise as definições a seguir. Primeira, ocorrem devido a um acidente, como quedas, torções ou pancadas, um trauma direto. E segundo, ocorrem devido ao esforço excessivo e são provocadas por microtraumatismos. São lesões sem um traumatismo agudo identificável que pode acometer o estudante, lesando progressivamente as estruturas atingidas. Então, essas duas afirmativas, a gente vai ter dois conceitos, que são as lesões agudas e as lesões crônicas, né? As lesões agudas que estão presentes na afirmativa 1 ocorrem devido a um acidente, como quedas, torções ou pancadas, um trauma direto, né? Então, a lesão aguda vai ocorrer de forma abrupta, né? Justamente devido a um trauma direto. Então, a gente tem diversas classificações das lesões agudas, como uma fratura, luxação, entorse, distensão, entre outros. E as lesões crônicas são aquelas que não ocorrem por um evento agudo específico, não um evento abrupto específico, mas elas são lesões que vão se constituindo a partir de diversos fatores, né? Seja um microtraumatismo, seja uma postura inadequada, seja um esforço repetitivo. Então, as lesões crônicas, ela não vai ter um traumatismo, né? Um trauma agudo identificável, e são exemplos de lesões crônicas as fraturas por estresse, as tendinites, as bursites, entre outros. Então, primeira afirmativa, nós temos lesões agudas e segunda, nós temos as lesões crônicas. Vamos para o que a questão pede, né? Ele fala que os itens analisados referem-se a alternativa A, item 1, lesões traumáticas por sobrecarga. É falso, já que lá nas lesões agudas a gente não tem uma lesão traumática por sobrecarga, né? A lesão é por um trauma, por um evento abrupto, né? Seja um trauma direto, uma queda, uma torção, enfim. E o item 2, lesões por sobrecarga traumática, é apenas, na verdade, não é uma sobrecarga traumática, mas sim uma sobrecarga constante, né? A gente vai ter as lesões crônicas. Item B, ambos os itens referem-se à lesão por sobrecarga, falso. Então, só fazendo analogia, as lesões agudas vão ser lesões traumáticas, né? E as lesões crônicas vão ser lesões por sobrecarga. Geralmente a gente tem essa comparação. Então, item B é falso por conta disso, né? Na afirmativa 1, a gente vai ter uma lesão traumática, não uma lesão por sobrecarga. Item C fala que ambos referem-se a lesões traumáticas, é justamente o inverso da alternativa B, né? A afirmativa 1, ela fala de lesões traumáticas ou lesões agudas, e a afirmativa 2 fala de lesões crônicas ou lesões por sobrecarga. Item D, lesões por sobrecarga, o item 1 e item 2, lesões traumáticas, falso. Item E, por eliminação, já é o correto. Item 1 são lesões traumáticas ou lesões agudas, e item 2, lesões por sobrecarga ou lesões crônicas. Então, quinta questão, item E é o correto. Na obstrução parcial das vias respiratórias em um aluno consciente, onde as vias respiratórias estão parcialmente bloqueadas, permitindo que um pouco de ar, porém não suficiente, passe através dos pulmões. Precisamos verificar os sinais. E aí ele fala que a causa dessa obstrução parcial é um corpo estranho, no caso uma goma de mascar, se alojando nas vias respiratórias. Então, quando a gente fala de obstrução parcial das vias respiratórias, nós temos diversos sinais, dentre eles justamente o que a questão traz. O aluno aperta a garganta como um sinal de asfixia, a tosse,
o engasgamento agudo, né? Às vezes o aluno com essa necessidade de respirar acaba produzindo um barulho, um barulho sibilante, justamente parecido com um assovio, né? Já que a via aérea, a via respiratória está obstruída parcialmente. Então esses são alguns sinais do engasgo, de uma obstrução das vias respiratórias. Então, nesse caso, todos os itens estão corretos e é importante ressaltar que uma das principais formas de primeiros socorros nesses casos é a manobra de Heimlich, né? Aquela que a gente faz uma pressão no diafragma para que force o aluno a tossir, a desengasgar, a desobstruir as vias respiratórias. Então é bastante interessante a gente entender quais são os principais sintomas, os principais sinais de uma lesão, ou no caso, ou nesse caso da questão, né, uma obstrução das vias respiratórias, e a partir dos sinais que o aluno dá, ou no caso um atleta, falando em primeiros socorros no esporte, a gente possa tomar as devidas medidas em relação a primeiros socorros. Então, quarta questão, item D é o correto. Quarta questão. Durante uma aula de educação física, um aluno teve uma lesão aguda. Neste caso, o professor de educação física sabe que ele pode ter tido. Então, só relembrando rapidamente, as lesões agudas são aquelas que ocorrem de forma súbita, né, de forma abrupta, a partir de um trauma, de um mecanismo de lesão específico. Então a gente pode ter diversas lesões agudas, né, como contusões, fraturas, luxações, distensões, enquanto que as lesões crônicas elas ocorrem com o passar do tempo, né, a partir de uma série de movimentos errados ou de uma série de mecanismos que vão trazer essa lesão ao longo do tempo, né? Então, por isso que é uma lesão crônica. Ela não vai ocorrer de forma súbita, de forma abrupta, mas ela vai evoluindo ao longo do tempo. Então, temos principalmente as inflamações nesse caso, né? Bursite, epicondilite, enfim. Então, nesse caso, vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Item A. Síndrome do estresse na tíbia medial. Esse é um caso clássico de lesão crônica, né? Não de lesão aguda. A síndrome do estresse tibial medial ou na tíbia medial é popularmente chamada de canelite, né? Então, a gente vai ter como um mecanismo de lesão da síndrome do estresse tibial medial uma série de esforços ao longo do tempo, né? Essa síndrome, esse mecanismo de lesão vai ocorrendo ao longo do tempo, durante muito tempo, até que de fato ocorra a lesão. Então não é uma lesão aguda, e sim uma lesão crônica. A ruptura de cartilagens, essa sim é uma lesão aguda, ela vai ocorrer de forma específica, né? Vai ter um mecanismo específico que vai causar essa ruptura de cartilagens de forma súbita, de forma abrupta. Então, item B é o correto. Item C, epicondilite lateral, é uma lesão crônica, né? Normalmente, quando a gente tem esse sufixo "it", está relacionado a uma inflamação, e essa inflamação vai surgindo ao longo do tempo, né? Ao passar do tempo, e mais especificamente, essa inflamação é no epicôndilo, né? No nosso cotovelo. A epilepsia não é considerada uma lesão aguda, justamente porque ela não tem esse início súbito, né? Ela tem uma série de fatores que ocorrem, que vão trazer esse mecanismo de uma forma crônica e não de uma forma aguda. E item E, bursite, assim como eu falei, pelo sufixo "it", né, a gente vai ter uma inflamação nas bursas que também caracterizam uma lesão crônica. Então, quarta questão, item B é o correto, que são as rupturas de cartilagem. Segunda, a gente tem a imagem de um cotovelo, né? A gente vê o húmero, que é esse osso aí denominado de A. Ele está deslocado da una e do rádio, que são os ossos do antebraço, né? Então, a gente já deu uma olhada rápida aqui na imagem, mas vamos ver o que é que ele pede no enunciado de fato. Durante a prática de uma atividade esportiva, um adolescente sofreu um acidente, conforme a figura acima. Assinale o que ocorreu. Item A, houve uma fratura no pé e o osso A é a fíbula. Então, como eu falei anteriormente, essa imagem é de um cotovelo, né? O osso A é o húmero, o osso B é o rádio e o osso C é a una. Lembrando que na articulação do cotovelo a gente vai ter a articulação entre esses três ossos,
do húmero com a ulna, que é esse osso que vai ter a forma de U em sua ponta, né? Vai ligar a ulna com o húmero em uma articulação de gínglion, né? De dobradiça. Então ela vai permitir os movimentos de flexão e extensão, e a articulação com o rádio vai permitir a supinação e a pronação. Então é interessante relembrar que no cotovelo, né, na articulação do cotovelo, a gente vai ter esses três ossos trabalhando em conjuntos. Então o item A é falso justamente porque é a imagem de um cotovelo e não de um pé. Item B, houve uma luxação na articulação do cotovelo e o osso B é o rádio. Perfeito! Quando a gente lembra das lesões agudas no esporte, a gente lembra que a luxação é quando o osso sai momentaneamente ali da sua articulação, né? Então, como na imagem está exposto, o húmero saiu da sua articulação com a ulna, então a gente vai ter uma luxação. Então, item B já é o correto, já que houve uma luxação e o osso denominado de B é o rádio. O osso A é o húmero, osso B rádio e osso C a ulna. Item C, houve uma luxação na articulação do pé, também falso, justamente porque não é um pé. Item D, houve uma fratura no cotovelo e o osso C é a ulna. Apesar do osso C ser a ulna, não houve uma fratura, né? A gente vê que o osso está íntegro. A fratura, a definição de fratura é quando a gente tem um trauma que vai comprometer a integridade do osso. Nesse caso, na imagem, a gente vê que o osso está íntegro, porém ele saiu de sua articulação, né? Então, a gente vai ter uma luxação e não uma fratura. Então, segunda questão, item B é o correto. Houve uma luxação nessa articulação do cotovelo e o osso B é o rádio. Primeira questão. Em uma aula de natação, um aluno sofreu afogamento, sendo prontamente socorrido pelo professor de educação física. A criança apresentava o seguinte estado: estava responsiva, com pulso palpável e pouca espuma na boca e no nariz. O socorro médico especializado foi prontamente acionado. Enquanto aguardava, a vítima foi colocada na posição recomendada na prestação de socorros de urgência em casos como o que se apresenta. Qual seja, então nesse caso, né, em casos de afogamento, o mais indicado ao esperar a equipe de resgate, né, quando a gente aciona a equipe de resgate, o ideal é deixar o indivíduo na posição lateral de segurança. É uma posição bastante clássica dos socorros urgentes, né, dos primeiros socorros, em que a gente coloca o indivíduo na posição lateral de segurança, justamente para que ele não engasgue, principalmente com a língua, ou caso vomite, né, não passe a aspirar esse vômito e acabe se asfixiando. Então, a posição lateral de segurança é uma posição utilizada em casos em que o indivíduo está inconsciente, porém respirando, e a gente o coloca de lado justamente para evitar que ele se asfixie, seja com a língua, seja com o vômito, né, em casos de afogamento. Então, nesse caso, o ideal é colocá-lo na posição lateral de segurança. Então, primeira questão, alternativa B é a correta. Quarta questão, complete a lacuna. É um procedimento rápido de primeiros socorros para tratar a asfixia devido à obstrução das vias aéreas superiores por objetos estranhos, como alimento, brinquedo ou outro objeto. E aí a gente entra aí em uma questão sobre primeiros socorros, né, sobre socorros urgentes no esporte. E aí, quando a gente fala desse importante procedimento relacionado à asfixia, né, principalmente à obstrução das vias aéreas superiores, nós vamos estar falando da manobra de Heimlich. Então, inclusive um dos procedimentos mais cobrados em concurso de educação física sobre esses procedimentos de primeiros socorros, e justamente acaba sendo uma das principais manobras relacionadas aos primeiros socorros no esporte e na vida como um todo, né? Então, quando a gente fala de obstrução das vias aéreas superiores, o procedimento mais rápido, o procedimento mais utilizado é a manobra de Heimlich. Nesse caso, a alternativa A é a correta. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com, ou pelo nosso Instagram, @concursocdfísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books
como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.